E se eu te dissesse que um dentista de Brasília conseguiu roubar mais de 50 milhões de reais, usando apenas um sorriso perfeito e a promessa de enriquecer seus pacientes? Esta é a história real de como o Dr. Ricardo Almeida transformou seu consultório em uma das maiores pirâmides financeiras do Brasil. Dezembro de 2018. Asa Norte, Brasília. Um consultório odontológico de luxo. Móveis importados, recepcionista modelo, café expresso para os pacientes. Mas o que ninguém imaginava é que ali estava nascendo um dos golpes mais audaciosos da história brasileira. Ricardo Almeida tinha 42 anos, formado pela UNB, especialista em implantes. Casado, 2 filhos, casa no Lago Sul. A vida perfeita de um profissional bem-sucedido. Mas Ricardo tinha um problema. Um vício que ia destruir centenas de famílias. Ele era viciado em dinheiro fácil. Tudo começou quando um paciente, empresário do agronegócio, comentou sobre investimentos. Doutor, o senhor não pensa em diversificar? Só arrancar dente não vai fazer o senhor rico. Essa frase mudou tudo. Ricardo começou a estudar o mercado financeiro. Cursos online, livros, palestras. Em 6 meses, ele já se considerava um expert. E foi aí que a ideia diabólica nasceu. Por que não usar minha credibilidade como dentista para conquistar a confiança dos investidores? A primeira vítima foi Dona Margarida, aposentada de 68 anos. Ela vinha ao consultório há 5 anos. Confiava cegamente no Dr. Ricardo. Dona Margarida, a senhora sabia que posso multiplicar suas economias? Tenho uma oportunidade única, exclusiva para meus pacientes especiais. O que Dona Margarida não sabia é que estava prestes a perder toda a sua aposentadoria. Mas, como um dentista, conseguiu convencer centenas de pessoas a entregar suas economias de uma vida inteira. A resposta vai te chocar. Como um dentista convenceu suas vítimas a investir milhões? A resposta está na psicologia da confiança e na genialidade diabólica de Ricardo Almeida. Primeiro, ele mudou completamente o visual do consultório. Instalou 3 monitores na recepção, sempre exibindo gráficos de ações subindo. Contratou uma assessora de investimentos. Na verdade, uma ex-vendedora de cosméticos que ele treinou por 2 semanas. Precisamos criar um ambiente de prosperidade, dizia Ricardo para sua equipe. As pessoas precisam sentir que o dinheiro cresce aqui. A estratégia era simples, mas devastadoramente eficaz. Enquanto o paciente estava na cadeira, boca aberta, completamente vulnerável, Ricardo começava suas conversas aparentemente inocentes. Sabe, Dona Maria, ontem um paciente meu ganhou 15 mil reais em 1 mês. Investimento simples, baixo risco. Claro que eu só indico para pessoas especiais, como a senhora. O timing era perfeito. A pessoa estava literalmente de boca aberta. Não podia questionar, não podia argumentar. Só podia escutar. E Ricardo sabia exatamente como fisgar cada tipo de vítima. Para os aposentados, o senhor merece uma velhice tranquila, sem se preocupar com dinheiro. Para os jovens, esta é sua chance de sair da corrida dos ratos, conquistar independência financeira. Para os empresários, um homem inteligente como o senhor sabe que dinheiro parado é dinheiro perdido. Mas o golpe de mestre era o sistema de referência. Olha, seu Joaquim, eu vou ser franco. Minha carteira de investimentos está quase fechada. Mas se o senhor trouxer mais 2 amigos, posso incluir todos vocês com condições especiais. Em 3 meses, Ricardo já tinha captado 2 milhões de reais. O dinheiro dos primeiros investidores era usado para pagar os rendimentos prometidos. Pirâmide clássica, disfarçada de consultoria de investimentos. Mas Ricardo não era burro. Ele sabia que precisava de credibilidade real. Foi quando tomou a decisão mais ousada
e perigosa de sua vida criminosa. Ele decidiu abrir uma empresa de investimentos de verdade. Mas o que Ricardo não imaginava é que essa decisão ia chamar a atenção de alguém muito perigoso. Alguém que estava observando cada movimento dele. Quem era essa pessoa? E como ela descobriu o esquema? Na próxima parte, você vai descobrir. Quem estava investigando Ricardo Almeida? A resposta vai te surpreender completamente. Marcelo Prado, 45 anos, contador aposentado, ex-sócio de Ricardo em uma clínica de estética facial que faliu em 2015. Eles haviam sido amigos íntimos, até Ricardo sumir com R$300 mil que nunca devolveram. Marcelo não era detetive, não era policial, era apenas um homem traído, obcecado por vingança. Eu conhecia o Ricardo melhor que a própria esposa dele, dizia Marcelo para si mesmo, observando o movimento do consultório de dentro de seu carro velho, estacionado do outro lado da rua. Todas as manhãs, às 7 horas, lá estava Marcelo, anotando placas, fotografando pessoas, mapeando a rotina do ex-amigo. Foi assim que ele percebeu algo estranho. Por que diabos um dentista recebe 15 visitas por dia, mas só 3 são pacientes reais? Marcelo começou a seguir algumas dessas pessoas. Descobriu que eram aposentados, pequenos empresários, funcionários públicos, gente simples que entrava no consultório com cheques e saía com sorrisos esperançosos. Enquanto isso, Ricardo expandia seu império de mentiras. Janeiro de 2019. Ele alugou um escritório de 200 metros quadrados no setor bancário sul. Placas douradas. Almeida Investimentos, soluções financeiras exclusivas. Contratou 4 funcionários. Na verdade, eram atores que ele pagava por dia para representar analistas financeiros. Pessoal, Ricardo dizia em suas reuniões matinais, lembrem-se, nós somos especiais. Não precisamos aturar regulação do Banco Central, nem impostos abusivos, nem interferência do governo. Nosso negócio é diferente. Diferente era a palavra certa. Em 6 meses, Ricardo já administrava 15 milhões de reais. Comprou uma BMW X6, trocou a casa do Lago Sul por uma mansão de 2 milhões. E o que mais impressionava, estava pagando todos os rendimentos prometidos. 20% ao mês, garantido, era seu slogan. E funcionava, porque os primeiros investidores estavam realmente recebendo. Dona Margarida, a primeira vítima, já havia recuperado seu investimento inicial e ainda ganhado 30 mil reais extras. Ela virou a maior propagandista de Ricardo. Meninas, vocês precisam conhecer o Dr. Ricardo. Ele é um gênio das finanças. Mas Marcelo sabia que aquilo não podia durar. Ele havia calculado. Ricardo precisava captar pelo menos 5 milhões por mês, só para manter os pagamentos. E foi quando descobriu algo que congelou seu sangue. As novas pessoas entrando no escritório não eram mais aposentados inocentes. Eram homens de terno escuro, óculos espelhados, carros com vidros blindados. Ricardo Almeida acabara de se envolver com gente muito perigosa. Quem eram aqueles homens de terno escuro? Ricardo estava prestes a descobrir que havia mexido com o que não devia. Era uma quinta-feira, 3 horas da tarde. Ricardo atendia sua última paciente quando a recepcionista entrou no consultório, pálida como papel. Doutor, tem uns homens aqui. Dizem que é sobre investimentos? Ricardo sentiu um frio na espinha. Aqueles não eram clientes comuns. O líder do grupo se apresentou apenas como comandante. 50 anos, cicatriz no rosto, presença que dominava o ambiente inteiro. Doutor Ricardo, ouvimos falar do seu negócio. Estamos interessados. O que Ricardo não sabia é que havia atraído a atenção da facção criminosa mais poderosa de Brasília.
Eles lavavam dinheiro através de investimentos fictícios, e Ricardo parecia a fachada perfeita. Comandante, meu negócio é pequeno, focado em clientes específicos. Doutor, o homem interrompeu com um sorriso gelado. Nós temos 15 milhões para investir, mensalmente. Acredito que isso mude suas perspectivas. 15 milhões por mês. Ricardo fez os cálculos rapidamente. Com essa quantia, ele poderia manter a pirâmide funcionando por anos, pagaria todos os investidores, viveria como rei. Mas sabia que estava fazendo um pacto com o diabo. Preciso de alguns dias para ajustar minha estrutura, respondeu Ricardo, a voz trêmula. Claro, doutor. 48 horas. Depois disso, esperamos uma resposta positiva. O recado estava dado. Não era um convite, era uma ordem. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Caminhou pela casa, bebeu meio litro de uísque, ligou o computador dezenas de vezes. Estava na encruzilhada. Aceitar significava dinheiro infinito e prisão garantida quando tudo desmoronasse. Recusar significava... Ele preferiu não pensar nas consequências. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcelo Prado havia descoberto algo perturbador. Ele conseguiu acesso aos extratos bancários de algumas vítimas de Ricardo. O padrão era claro: depósitos iniciais grandes, seguidos de saques mensais pequenos, que iam diminuindo com o tempo. Meu Deus! Murmurou Marcelo. Ele está sugando essas pessoas aos poucos? Mas quando tentou alertar uma das vítimas, levou o maior susto de sua vida. Seu Antônio, o senhor não percebe? Está sendo enganado. Rapaz, você está com inveja. O doutor Ricardo me deu mais dinheiro em 6 meses do que eu ganhei em 5 anos aposentado. Marcelo percebeu que precisava de provas concretas. Decidiu fazer algo desesperado e perigoso. Ele ia se infiltrar na empresa de Ricardo, fingindo ser um investidor. Na manhã seguinte, Marcelo entrou no escritório da Almeida Investimentos com 15 mil reais em espécie. Sua história era simples. Aposentado, queria investir a rescisão do trabalho. Tudo corria bem. Até ele reconhecer uma das analistas financeiras. Era Luana, ex-namorada de seu filho, atriz desempregada. Por um segundo, os olhos se encontraram. Luana empalideceu. Marcelo sentiu o chão desabar. Naquela mesma tarde, 2 homens bateram na porta da casa de Marcelo. Marcelo Prado, precisamos conversar. 2 homens na porta de Marcelo. O coração disparou. Mas a conversa que se seguiu foi ainda mais chocante do que ele imaginava. Relaxa, Marcelo. Não somos bandidos, disse o mais alto mostrando uma carteira. Delegacia de Crimes Financeiros. Eu sou o investigador Santos. Marcelo sentiu as pernas bambas. O que vocês querem comigo? Sabemos que você anda investigando o Ricardo Almeida por conta própria. Acontece que nós também estamos. A Polícia Civil havia aberto inquérito 3 semanas antes. Denúncia anônima de um ex-funcionário que Ricardo demitiu. Eles sabiam do esquema, mas precisavam de provas. Você conhece o Ricardo pessoalmente. Tem acesso que nós não temos. Queremos uma parceria. Marcelo não podia acreditar. Sua vingança pessoal havia se tornado uma operação policial oficial. O que vocês precisam? Evidências, gravações, documentos, qualquer coisa que prove a pirâmide financeira. Naquela mesma noite, Marcelo aceitou usar um gravador escondido. Sua missão: voltar ao escritório de Ricardo e registrar as promessas impossíveis. Enquanto isso, Ricardo tomava a decisão mais perigosa de sua vida criminosa. Ele ligou para o comandante. Aceito a proposta. 15 milhões mensais. Rendimento de 15%. Ótima decisão, doutor. Amanhã às 10, meus sócios levam o primeiro lote. Ricardo desligou o telefone e se serviu de mais uísque. Não tinha volta. Estava oficialmente lavando dinheiro para criminosos. Mas Ricardo subestimou um detalhe crucial.
O dinheiro da facção vinha com regras próprias. No dia seguinte, junto com os 15 milhões, chegaram também 2 consultores de segurança. Traduzindo, capangas que iam ficar de olho no investimento. Doutor, explicou um deles, nossos patrões são cuidadosos. Nós vamos acompanhar de perto como esse dinheiro é aplicado. Ricardo percebeu que havia perdido completamente o controle de seu próprio esquema. 3 dias depois, Marcelo retornou ao escritório. Desta vez, com o gravador ligado e a determinação de um homem que não tinha mais nada a perder. A recepcionista o reconheceu. O senhor voltou. Já decidiu quanto quer investir? Quero aplicar 100 mil reais, mas preciso entender melhor. Como vocês conseguem garantir 20% ao mês? Foi quando Ricardo apareceu pessoalmente. Marcelo? Marcelo Prado? Os 2 homens se encararam. Ex-sócios, ex-amigos. Agora, inimigos mortais. Ricardo, que coincidência te encontrar aqui. Que coincidência nada. Você está me seguindo há meses, não é mesmo? O clima ficou perigoso. Os capangas da facção perceberam a tensão. Algum problema, doutor? Ricardo hesitou. Se denunciasse Marcelo ali, os criminosos poderiam matá-lo na hora. Não, não há problema. Marcelo é um velho amigo. Vamos conversar em particular. Ricardo conduziu Marcelo até sua sala. Fechou a porta. O que você quer, Marcelo? Quero meu dinheiro de volta. Os 300 mil que você roubou. Está bem. Você vai ter seu dinheiro e muito mais. Mas preciso que você suma da minha vida. Naquele exato momento, a porta da sala se abriu violentamente. Era a Polícia Federal. Ninguém sai. Operação Sorriso Falso. Como a Polícia Federal chegou até ali? A resposta estava nas últimas 48 horas. Polícia Federal. Todos no chão. O escritório virou um caos. Gritos, papéis voando, computadores sendo apreendidos. Os capangas da facção tentaram reagir, mas foram imobilizados em segundos. Ricardo estava paralisado. Marcelo, em pânico total. 2 dias antes, o investigador Santos havia descoberto algo alarmante. As movimentações bancárias de Ricardo coincidiam com operações de lavagem de dinheiro que a Polícia Federal investigava há meses. Não é mais um caso da Civil, Santos explicou ao seu chefe. Temos crime organizado, lavagem de dinheiro em grande escala. Isso é para a Federal. A operação foi montada em tempo recorde. 20 agentes, mandados de busca e apreensão, escutas telefônicas já autorizadas. E o gatilho final foi a própria ligação de Ricardo aceitando os 15 milhões da facção. Ricardo Almeida, você está preso por formação de esquema fraudulento, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ricardo tentou falar. Eu posso explicar. Eu posso devolver tudo. Direito ao silêncio, doutor. Tudo o que disser pode ser usado contra você. Marcelo estava no canto da sala, tremendo. Um agente se aproximou. Marcelo Prado? Investigador Santos. Obrigado pela colaboração. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Quando os agentes vasculharam os computadores de Ricardo, descobriram planilhas detalhadas. Não eram apenas 50 milhões roubados, eram 82 milhões de reais, 415 vítimas. Desde aposentados que perderam 5 mil reais, até empresários que investiram $500 mil. O delegado federal chegou 1 hora depois. Olhou para Ricardo, algemado, chorando como uma criança. Doutor, onde está o dinheiro? Que dinheiro? Os 82 milhões, Ricardo. Nas suas contas, só tem 2 milhões. Ricardo empalideceu. A verdade era ainda mais cruel do que qualquer investigador imaginava. Ele havia gastado tudo. Casa de 2 milhões, carro de 300 mil, viagens pela Europa, presentes caros para a amante que ninguém sabia que existia. Mas, o pior.
Eram as dívidas de jogo. Ricardo era viciado em apostas online. Perdia 50 mil reais por noite no cassino virtual. Todo o dinheiro dos investidores havia sido literalmente jogado fora. As pessoas vão receber o dinheiro de volta? Perguntou Marcelo ao delegado. A resposta gelou o sangue de todos na sala. Dificilmente. Ricardo torrou praticamente tudo. Naquele momento, Marcelo entendeu a dimensão real da tragédia. Sua vingança pessoal havia revelado a destruição financeira de centenas de famílias brasileiras inocentes. Dona Margarida, que confiava tanto no Dr. Ricardo, havia perdido sua aposentadoria inteira. 350 mil reais, sumidos para sempre. Mas a operação estava longe de terminar. Os criminosos da facção tinham outros planos, e Ricardo ainda guardava um segredo que podia explodir toda a investigação. 3 horas depois, no presídio da Papuda, Ricardo fez uma ligação que mudou tudo. Alô, comandante? Eles me pegaram, mas eu sei onde estão os 15 milhões de vocês. Alô, comandante? Eles me pegaram, mas eu sei onde estão os 15 milhões de vocês. Do outro lado da linha, silêncio mortal. Ricardo estava na cela do presídio da Papuda há 3 horas. Tinha direito a uma ligação. E sabia exatamente para quem ligar. Fala, doutor. A voz do comandante era gelo puro. Você tem 30 segundos para me explicar por que não deveria mandar alguém visitar sua família. O sangue de Ricardo congelou. Sua esposa, seus filhos, estavam em perigo mortal. Comandante, escuta. Eu guardei os 15 milhões em lugar seguro. A polícia não achou. Só eu sei onde está. Onde? Num cofre, no subsolo do meu consultório, atrás da sala de raio-x. A combinação é a data de nascimento dos meus filhos. O comandante riu. Uma risada sem humor nenhum. Doutor, você acha que nós somos amadores? Meus homens já estiveram lá. Cofre vazio. Ricardo sentiu o chão desabar. Se o dinheiro não estava lá... Comandante, eu juro por Deus, o dinheiro estava... passado. Alguém chegou antes de nós. Do outro lado de Brasília, no escritório da Polícia Federal, o delegado Moreira sorria enquanto ouvia a gravação da ligação. Perfeito, disse Moreira ao investigador Santos. Agora sabemos que tem 15 milhões escondidos em algum lugar. Mas eles não sabiam que alguém já havia descoberto o esconderijo. Marcelo Prado estava naquele exato momento, dirigindo sua Saveiro velha com uma mochila no banco de trás. Dentro da mochila, 15 milhões em dinheiro vivo. Enquanto a Polícia Federal vasculhava o escritório da Almeida Investimentos, Marcelo se lembrou de algo. Durante os meses que passou vigiando Ricardo, havia notado um padrão estranho. Toda sexta-feira, às 7 da manhã, Ricardo chegava sozinho ao consultório. Entrava pela porta dos fundos. Ficava lá por exatos 15 minutos, sempre carregando uma maleta. Ele estava escondendo dinheiro lá, Marcelo murmurou sozinho no carro. Com a polícia ocupada no escritório, Marcelo foi até o consultório. Arrombou a fechadura da porta dos fundos. Encontrou o cofre exatamente onde Ricardo havia falado. Data de nascimento dos filhos. Clicou na primeira tentativa. Quando o cofre abriu, Marcelo quase desmaiou. Pilhas e pilhas de dinheiro. Mais dinheiro do que ele havia visto na vida inteira. Por 5 minutos, ficou parado, apenas olhando. Depois, pegou a mochila e levou tudo. Agora, dirigindo pelas ruas de Brasília, Marcelo enfrentava o maior dilema de sua vida. Aquele dinheiro podia mudar tudo. Sua aposentadoria miserável, suas dívidas, a vida simples que sempre levou. Mas também sabia que aquele dinheiro pertencia às vítimas de Ricardo. Dona Margarida, seu Antônio, centenas de pessoas que confiaram no sorriso falso do dentista. E pior ainda, sabia que criminosos perigosos iam atrás dele.
O telefone de Marcelo tocou. Número desconhecido. Alô? Marcelo Prado? Quem quer saber? Alguém que sabe que você pegou algo que não era seu. Cliffhanger final. Marcelo olhou pelo retrovisor. Um carro preto com vidros escuros estava seguindo ele a 3 quarteirões. Sua vingança contra Ricardo havia se transformado em perseguição de morte. E agora tinha 15 milhões de razões para correr pela própria vida. O carro preto no retrovisor. 15 milhões no banco de trás. Marcelo Prado estava correndo pela própria vida. Quem é você? Marcelo gritou no telefone, pisando fundo no acelerador da Saveiro. Somos os donos do dinheiro que você roubou e queremos de volta. A linha caiu. No retrovisor, o carro preto acelerou também. Marcelo conhecia Brasília como a palma da mão. 45 anos morando na cidade. Se conseguisse chegar ao eixo monumental, podia tentar despistá-los no trânsito pesado da hora do rush. Curva fechada à direita, entrando na W3 Sul. O carro preto grudou na sua traseira. Vidros escuros, impossível ver quem estava dentro. Meu Deus, o que eu fiz? Marcelo murmurava, suando frio. Sinal fechado na altura da quadra 508. Marcelo parou, mas deixou o pé na embreagem. O carro preto estacionou 2 posições atrás. Verde. Acelerou como um foguete. Eixo monumental, velocidade máxima permitida. Marcelo estava a 120 por hora numa Saveiro 2010. O motor gemia, pedia socorro. Olhou o retrovisor. O carro preto havia sumido. Consegui, respirou aliviado. Engano mortal. Na altura do Congresso Nacional, 2 carros pretos surgiram, um de cada lado. Eles conheciam a cidade também e tinham se organizado. Marcelo percebeu que não era perseguição amadora. Era operação militar. Saída de emergência. Lago Norte. Marcelo conhecia as ruas residenciais. Podia tentar se esconder entre as casas. Mas, quando virou à esquerda, um terceiro carro já estava esperando. Eles sabem minha placa, entendeu Marcelo. Sabem tudo sobre mim. Decisão desesperada. Parou o carro numa praça deserta, pegou a mochila com o dinheiro e saiu correndo a pé. 15 milhões pesam muito. A mochila estava impossível de carregar correndo. Marcelo se escondeu atrás de uma árvore, ofegante, pensando rapidamente. Não podia ir para casa. Eles sabiam onde morava. Não podia ir para a polícia. E se alguns policiais estivessem envolvidos? Não podia guardar o dinheiro. Criminosos não desistiriam nunca. Então teve uma ideia. Arriscada. Mas talvez fosse sua única chance de sobreviver. Ia usar o próprio dinheiro, como moeda de troca. Pegou o telefone. Ligou de volta para o número que havia recebido a ameaça. Alô? Sou eu, Marcelo. Vamos fazer um acordo. Que tipo de acordo? Eu devolvo o dinheiro. Vocês me deixam viver. Simples assim. Risada sinistra do outro lado. Não é tão simples, Marcelo. Você viu demais. Sabe demais. Então vamos fazer diferente, Marcelo falou, suando frio. Eu entrego o dinheiro. Mais informações que vocês vão querer saber. Que informações? Sei onde Ricardo escondeu o resto do dinheiro. Os outros 60 milhões. Mentira total. Mas Marcelo precisava ganhar tempo. Você tem 1 hora. Shopping Brasília, praça de alimentação. Mesa 23. Venha sozinho. A linha caiu novamente. Marcelo olhou o relógio. 6h15 da tarde. 1 hora para bolatar um plano que podia salvar ou condenar sua vida. Enquanto caminhava em direção ao shopping, com a mochila pesada nos ombros, Marcelo tomou a decisão mais importante de sua vida. Pegou o telefone e ligou para o investigador Santos. Mas quando a ligação completou, quem atendeu não foi quem ele esperava. Alô, Marcelo. Nós estávamos esperando sua ligação.
A voz não era do investigador Santos. Era fria, calculista, e Marcelo a reconheceu imediatamente. Comandante? Muito esperto, Marcelo. Achou que ia entregar a gente para a polícia? Acontece que já cuidamos do investigador Santos. O sangue de Marcelo congelou. O que vocês fizeram com ele? Digamos que ele não vai mais investigar ninguém. E você tem 15 minutos para chegar ao shopping, sozinho, sem truques. Marcelo estava encurralado, sem polícia, sem ajuda, carregando 15 milhões que poderiam ser sua sentença de morte. 15 minutos até o shopping Brasília. Ele correu pela asa norte, a mochila pesada batendo nas costas, suor escorrendo pelo rosto. Pensar, Marcelo, pensar, murmurava para si mesmo. Tem que ter uma saída. 7h45 da noite. Praça de alimentação lotada. Famílias jantando, jovens namorando, vida normal acontecendo, enquanto Marcelo caminhava para o que podia ser sua execução. Mesa 23. 2 homens já estavam esperando. Um deles era o comandante. O outro, Marcelo nunca tinha visto, mas pelos olhos mortos, sabia que era assassino profissional. Senta, Marcelo. Ele se sentou, a mochila entre as pernas, tentando controlar o tremor nas mãos. Cadê nosso dinheiro? Está aqui. Mas, primeiro, quero garantias. O comandante riu. Você não está em posição de pedir nada. Estou sim, Marcelo disse, a voz mais firme que esperava. Porque se vocês me matarem aqui, nunca vão saber onde Ricardo escondeu os outros 60 milhões. Era mentira completa. Marcelo não sabia de dinheiro nenhum, mas era sua única carta. O segundo homem se inclinou para a frente. Fala logo onde está. Primeiro, a garantia de que vou sair vivo daqui. Marcelo, o comandante suspirou. Você assistiu filme demais. Aqui é vida real. Você vai nos contar tudo. E depois? Bem, vamos ver se você merece continuar respirando. Marcelo olhou em volta. A praça de alimentação continuava normal. Ninguém percebia que uma negociação de vida ou morte acontecia na mesa 23. Os 60 milhões, ele começou a inventar, estão divididos. Ricardo não confiava em ninguém. Parte está num cofre na casa da mãe dele, parte numa conta no exterior. Estava ganhando tempo. Mas para quê? Não tinha plano. Não tinha ajuda chegando. Foi quando ouviu a voz que mudou tudo. Polícia Federal! Ninguém se mexe! Dezenas de agentes surgiram de todos os lados. A praça de alimentação virou um campo de guerra. O comandante tentou sacar a arma, mas foi derrubado antes de conseguir. Marcelo estava no chão, protegendo a cabeça, sem entender nada. Minutos depois, com os criminosos algemados, o delegado Moreira se aproximou de Marcelo. Como vocês sabiam? Marcelo perguntou, ainda em choque. O investigador Santos não morreu, Marcelo. Eles pegaram o telefone dele, mas Santos escapou, conseguiu avisar a gente. Revelação do plano. Nós estávamos monitorando a ligação desde o início. Sabíamos do encontro, sabíamos dos 15 milhões que você pegou. Marcelo olhou para a mochila. Eu ia devolver tudo. Sabemos. Por isso você não vai ser preso. Na verdade, você nos ajudou a pegar toda a quadrilha. Mas quando abriram a mochila para conferir o dinheiro, estava vazia. Marcelo, onde estão os 15 milhões? Marcelo sorriu pela primeira vez em dias. Em lugar seguro, esperando chegar nas mãos das verdadeiras vítimas de Ricardo. A mochila estava vazia. Os 15 milhões haviam sumido. O delegado Moreira encarou Marcelo com uma mistura de surpresa e respeito. Marcelo Prado. Onde está o dinheiro? Marcelo respirou fundo. Depois de meses de vingança, perseguição e terror, finalmente podia contar a verdade. Durante a fuga, quando parei na praça do Lago Norte, percebi uma coisa.
Aquele dinheiro não era meu. Nunca foi. 3 horas antes, escondido atrás da árvore, Marcelo havia tomado a decisão mais importante de sua vida. Abriu a mochila, olhou os maços de dinheiro e ligou para alguém que não falava há 6 meses. Marina, sou eu, Marcelo. Marina era sua ex-esposa, advogada, uma das poucas pessoas em quem ainda confiava. Marcelo? Que horas são essas para... Marina, escuta. Vou te passar um endereço. Quero que você vá lá, pegue uma mochila que vou deixar escondida e faça exatamente o que vou te pedir. Marcelo havia escondido os 15 milhões no subsolo do prédio onde Marina trabalhava e dado instruções precisas. Procure todas as vítimas de Ricardo Almeida. Divida esse dinheiro proporcionalmente ao que cada um perdeu. Dona Margarida, seu Antônio, todos eles. Marina inicialmente não acreditou. Marcelo, de onde veio esse dinheiro? Da única fonte justa possível, do próprio Ricardo. O delegado Moreira balançou a cabeça, impressionado. Você devolveu 15 milhões? Que podia ter ficado para você? Delegado, Marcelo respondeu. Minha briga nunca foi por dinheiro. Era por justiça. 6 meses depois, Ricardo Almeida foi condenado a 22 anos de prisão. Formação de esquema fraudulento, lavagem de dinheiro, associação criminosa. Na cela da Papuda, ele soube que Marcelo havia devolvido os 15 milhões às vítimas. Filho da puta, murmurou sozinho. Até no final, ele me ferrou. Ricardo nunca entendeu que aquela não era vingança. Era justiça. Dona Margarida recebeu de volta 150 mil reais. Não eram os 350 mil que perdeu, mas era o suficiente para recuperar a dignidade. Seu Antônio conseguiu pagar as dívidas que havia contraído, tentando compensar o dinheiro perdido. 43 das principais vítimas receberam alguma restituição. Não total, mas o suficiente para recomeçar. Marcelo Prado voltou à sua vida simples. Saveiro velha, aposentadoria pequena, casa modesta no Gama. Mas tinha algo que Ricardo nunca teve. Paz de espírito. Uma tarde, 6 meses depois da operação, Marcelo estava no supermercado quando ouviu. Seu Marcelo! Era Dona Margarida. Seu Marcelo, eu não sei como, mas sei que foi o senhor que nos ajudou. Marcelo sorriu. Dona Margarida, eu apenas fiz o que era certo. O senhor é um herói, seu Marcelo. Herói? Marcelo nunca se viu assim. Ele havia começado uma jornada movido por vingança pessoal. 300 mil reais roubados por um ex-sócio. Mas descobriu algo maior. Centenas de pessoas destruídas financeiramente. Famílias quebradas. Sonhos desfeitos. E no final, entendeu que a verdadeira vitória não era recuperar seus 300 mil. Era devolver 15 milhões para quem realmente precisava. À noite, em casa, Marcelo olhou pela janela. Brasília iluminada, vida seguindo seu curso normal. Pensou em Ricardo, apodrecendo na prisão. Pensou nas vítimas, reconstruindo suas vidas. Pensou em sua própria jornada, de homem traído a instrumento da justiça. Pegou o telefone, ligou para Marina. Marina, obrigado por ter me ajudado a fazer a coisa certa. Marcelo, você sempre soube fazer a coisa certa. Só precisava lembrar disso. Na mesa da cozinha, Marcelo escreveu em um caderno velho. A vingança destrói quem vinga. A justiça liberta quem a pratica. E assim terminou a história de Marcelo Prado, o contador aposentado que descobriu que a verdadeira riqueza não está no que conseguimos para nós, mas no que fazemos pelos outros. Se inscreve no canal Maracutaia, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem acredita que nem toda a história termina do jeito que eles querem.